A nossa paraxá de hoje, paraxá Emor. Só um aviso para vocês, tenho falado com o Rabino Judá, né? De vez em quando a gente conversa. Tá bem, tá em casa, tá com a Vera, estão passando lá, estão passando bem, tá bom? Eu não vou conseguir ler nada que vocês me mandarem no Skype agora, porque a gente vai começar a paraxá. Então, se alguém quiser mandar alguma coisa, pode, por favor, mandar pelo WhatsApp. Peço também que os irmãos possam compartilhar este link, tá bom? Compartilhem esse link. Eu vou compartilhar também o do Facebook. Podem compartilhar também, para que mais pessoas possam participar. Por favor, compartilhem lá compartilhem no WhatsApp da sinagoga, que aí eu copio lá no WhatsApp da sinagoga e mando para mais pessoas também. Quem puder fazer isso, fico agradecido. Muito obrigado, Érica. E se alguém puder compartilhar o do Facebook também. Por favor, pode também compartilhar aqui no grupo da sinagoga. Ótimo. Obrigado, Hugo. Muito obrigado. Então, vamos começar a nossa paraxá de hoje. Shalom a todos, um bom dia. Né? Que o Eterno continue sendo misericordioso com todos nós, né? Nos guardando, nos livrando nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. A paraxá de hoje é a paraxá de nome Emor. Ela está em Levítico, capítulo 21, verso 1, ao capítulo 24, verso 23. A Haftará, parte dos profetas, está em Ezequiel 44, capítulo 44, verso 15 ao verso 31. E a Brit Hadashah está em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. E Salmos de número 42. Emor significa fala. E a gente vai agora começar a discorrer um pouquinho sobre a paraxá. Antes, um pouquinho, eu gostaria de orar com você nessa manhã, agradecer ao Eterno, bendizer ao nome dele. Vamos orar um pouquinho. Eterno de Israel, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito és tu, único Deus verdadeiro. Nós te adoramos, nós, Senhor, reconhecemos o teu domínio e o teu poder sobre tudo e sobre todos, Senhor. Nada existe fora de ti, nada subsiste longe de ti, e nada foge ao teu conhecimento e ao teu poder, Senhor. Todas as coisas, Pai, dependem de ti. Te agradecemos por esse período, por esses momentos aqui agora, na tua presença, onde iremos estudar a tua palavra, iremos conhecer um pouco mais da tua palavra, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, que apesar de tão longe, estão tão perto. Senhor, eu te peço que nesse momento deste Shabat, que a tua Shalom esteja sobre a vida de cada um, que a tua proteção esteja sobre a vida de cada um membro da nossa congregação, Senhor, e todos aqueles que nesse momento se dedicam a buscar o teu nome, Pai. Eterno, abençoe todas as outras congregações ao redor do mundo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá,
todos aqueles que nós conhecemos e temos algum relacionamento, Senhor, e aquelas que nós ainda não conhecemos também, mas que com corações sinceros buscam a Tua palavra e viver a Tua palavra, Senhor. Senhor, que as portas da nossa Querrilá também estejam abertas para todos aqueles que queiram Te servir em espírito e em verdade, Senhor. Com um coração puro e coração sincero, Senhor. De que querem aprender a Tua palavra e viver a Tua palavra no dia a dia, Senhor. Que essa transformação possa vir a cada um de nós, Senhor. Com mentes renovadas, com espírito reto e com coração puro, Senhor. Possamos transmitir a Tua palavra, a Tua verdade, em meio, Senhor, a este caos que existe neste mundo, Senhor. Eterno, que nós possamos ser como faróis, que levam a Tua luz, a Tua verdade, que encontrem pessoas sedentas e famintas de ouvir a Tua palavra, Senhor, e que essas vidas possam ser transformadas, Pai. Te pedimos isso pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, Senhor. Que as nossas portas continuem sempre abertas para receber aqueles que querem Te servir, Senhor. E como um corpo possamos cumprir este nosso propósito, Senhor, de sermos luz para as nações, de sermos bênção onde quer que estejamos, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Pai. A paraxá de hoje, então, começa com a passagem de Levítico, capítulo 21, onde o Eterno diz para Moshe, fala, mandando que Moshe se pronunciasse naquele momento de alguma maneira. E uma boa parte da paraxá de hoje fala para a gente de algo muito importante, de algo que a gente tem que ter uma atenção especial, que é na santificação do nome do Eterno, no meio no qual nós estamos inseridos. No capítulo 22, eu coloquei esse primeiro versículo agora para a gente poder entender o conceito dessa paraxá, e ele fala isso em vários momentos e em várias ocasiões. Ele diz assim, não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus, eu sou o Senhor. Nós vemos aqui que o Eterno está falando que nós não devemos profanar o nome de Hashem. E é esse cuidado que a gente deve ter realmente, de não profanar o nome de Hashem. Como? E em que momento? Em que momento que nós vamos fazer isso? Em todos os momentos que nós temos algum tipo de interação com as pessoas no meio onde nós estamos. Ou seja, no meu trabalho, no meu condomínio, com a minha parentela, na minha faculdade, na minha escola, no meu trabalho. Por quê e como isso se dá? De uma maneira geral, muitas vezes a sociedade tem alguns conceitos que para eles acabam sendo conceitos bíblicos, mas que às vezes não são. Mas dentro dessas mesmas sociedades existem pessoas que também conhecem as escrituras, porém não as seguem, não vivem de acordo com ela. E quando essas pessoas entendem, têm o conhecimento de que nós somos Bnei Israel, ou seja, somos filhos de Israel, é colocado em nós como se fosse um sinal invisível de que nós devemos cumprir a palavra de uma maneira exemplar. E é verdade, nós devemos fazer isso mesmo. Nós devemos cumprir a palavra de uma maneira exemplar mesmo. Mas quando nós, por algum descuido, por algum equívoco nosso, por alguma fraqueza nossa, nós acabamos errando, acabamos
escorregando, né, nós somos vistos de uma maneira mais intensa do que outras pessoas. E isso faz com que as pessoas nos acusem, e nos acusando, nós acabamos também não elevando o nome de Hashem através das nossas vidas, né? E isso é algo que a gente deve se preocupar em não fazer. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, Rav Shaul diz lá, né? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para que o teu testemunho de vida seja algo que glorifique a Deus, que exalte o nome do Senhor. Então aqui ele não se limitou a questões da dieta nossa, né? Ou seja, quer vocês comam, quer vocês bebam na alimentação, ou qualquer outra coisa. Então, esse qualquer outra coisa também remete a nós a todos os outros mandamentos de Hashem. A minha relação com o meu próximo, as minhas relações comerciais, as minhas relações com os meus empregados ou colaboradores, todas essas relações onde eu estou inserido, né, elas devem refletir, elas devem fazer com que Hashem seja louvado e seja glorificado. A criação, né, de Hashem tem um só objetivo: Kavod Hashem, a honra a Deus, honrar ao Eterno, elevar o nome de Hashem perante as nações, perante onde nós estamos. Esse deve ser um cuidado que nós devemos ter em todas as nossas relações. E que às vezes nós acabamos esquecendo e priorizando às vezes a nossa figura, a nossa pessoa, a nossa imagem às vezes. E isso é uma coisa que nós vemos hoje muito na sociedade. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 11 e verso 12, diz assim: Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havemos sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos no Mashiach. Então olha só o que diz lá, com o fim de sermos, com a finalidade de sermos para louvor da glória de Hashem. As Escrituras, em vários momentos, né, deixam isso bem claro para nós. Lá em Isaías 43, verso 7, é dito o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, olha que passagem interessante na colocação dos verbos, né? Os que criei para minha glória. Criei para quê? Qual a finalidade? Para a minha glória. Então, os que eu criei para a minha glória, eu os formei. E também os fiz. No mundo espiritual, o Eterno criou para a glória dele. Então, já havia sido criado no mundo espiritual. E eu os formei. Formei como? Com o pó da terra. Dei forma a isso. E também os fiz. Os fiz o quê? Alma vivente.
soprei em suas narinas e o homem se tornou alma vivente. E essa alma vivente tem uma finalidade que é para a glória de Hashem. Então a nossa vida, as nossas ações, os nossos comportamentos devem ter a finalidade de glorificar o nome de Hashem. E é por isso que o Eterno tem vários cuidados nessa paraxá, né? Para que nós não venhamos a fazer ao contrário, a desonrar Hashem. E aí ele começa a nos mostrar vários pontos das nossas vidas, né? Que a gente pode fazer isso. E às vezes com muitas boas intenções por trás. Mas na nossa ação, na nossa prática, nós podemos, em algum momento, de alguma maneira, não nos atentarmos para isso e errarmos. Muitos estão buscando a própria glória, o próprio louvor, né, das multidões, serem aclamados, serem reverenciados, né? Nós vemos fotos em placas, nós vemos ministérios ABC, né? Onde a pessoa muitas vezes está ali para ser adorada, para ser colocada em pedestais, né? E usam o Eterno para isso, né? Usa o Eterno como degrau para a sua promoção pessoal. E o Eterno já falou para a gente sobre isso nas Escrituras muitas vezes, né? Que pessoas que procuram a sua própria glória, o seu próprio louvor, e encontrarão aqui nessa terra isso, mas não no mundo vindouro. Que nós possamos diminuir para que ele cresça em nós. Que nós possamos entender a posição de servos de Hashem. Dentre muitas observações que fazemos, né, durante todo o ano, todo o ciclo de Torá, em todos os momentos que nós estamos juntos, né, uma das que a gente tem que entender como super importante é o Kiddush Hashem, né? É lutar contra a profanação do nome do Eterno em nossos atos e preencher aquelas pessoas que estão próximas de nós, né, com o reconhecimento do Eterno e seu amor. Né? Esse é o objetivo que o Eterno criou o mundo e também o nosso objetivo como seu povo. Nós não podemos ter um objetivo diferente do objetivo que o Eterno tem. Se o Eterno tem para nós um objetivo primário, que é sermos para o louvor, né, dele, para a glória dele, nós não podemos ter um objetivo diferente nesse momento. Claro que iremos exercer o nosso chamado, mas dentro do nosso chamado, nós iremos abençoar o nome de Hashem. Nós iremos glorificar e louvar o nome de Hashem. E não usar o Eterno para que nós possamos ser louvados e reverenciados pelos irmãos que caminham conosco. O mundo se desviou muito do que o Eterno preconizou, né? O homem se desviou muito, o homem engrandeceu-se, envaideceu seu coração. Deixou que seu coração criasse raízes pecaminosas e inflasse. E com isso, eles acabam adorando a criatura ao invés do Criador. Esse cuidado nós devemos ter. De ensinar as pessoas, ensinar os nossos irmãos, de terem este zelo, né? A palavra é muito clara quando ela diz, olha, cuidem em cumprir, né? Sejam observantes, sejam praticantes, né? Falando para a gente ter esse hábito diário, né, de viver a palavra de Hashem. Porque isso vai nos dar força para resistir às investidas que virão contra nós.
Números capítulo 20, verso 12, diz assim: E o Senhor disse a Moisés, a Moshe e a Arão: Porque não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha que palavra interessante, né? Porque não crestes em mim, para santificar-me diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha como o nosso papel é um papel muito importante. Nós temos que santificar o nome de Hashem perante toda a congregação, todos aqueles que querem caminhar com Hashem, para que essa congregação também seja abençoada, aprenda e viva de acordo com os ensinos de Hashem. E com isso, essa congregação será introduzida, terá acesso, alcançará, viverá. Nós todos temos responsabilidades muito grandes. Muito grande. A nossa responsabilidade é muito grande. De sermos aqueles faróis, aquelas ferramentas, né? Aqueles servos que santificam Hashem perante os nossos irmãos. Para que os nossos irmãos aprendam e vivam e entrem e tomem posse e herdem a terra. Levítico capítulo 10, verso 3, está escrito assim: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Sereis santificados naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. O Eterno diz que será santificado naqueles que se chegarem a mim. Você quer se chegar cada vez mais a Hashem? Quer se aproximar cada vez mais de Hashem? Quer ter mais comunhão com Hashem? Mais intimidade com Ele? Entenda que você será um instrumento que santificará o nome de Hashem, que glorificará o nome de Hashem. Você não pode achar que vai chegar de qualquer jeito. Você não imagine que você chegue de qualquer jeito. Você não chega. Se você não santificar o nome de Hashem, você não está perto de Hashem. Você não está próximo de Hashem. Não se engane. Muitos por aí estão iludidos, achando que estão pertinho de Hashem e que recebe do Eterno a cada manhã uma revelação nova, um plano novo, uma estratégia nova. Essa semana eu vi uma pessoa vendendo um caroço de feijão por R$100 e que o Eterno deu a ele a estratégia de que quem comprar esse grão de feijão a R$100, ele fará que nem fez com José no Egito e encherá os celeiros. Meus irmãos, não está próximo de Hashem. Essa pessoa quer dinheiro e está usando o Eterno para se beneficiar. Não se engane, não se deixe enganar. Levítico capítulo 23, verso 2, é um outro tema que fala nessa paraxá de hoje, que é um tema também que a gente vê muita confusão, muita distorção, muito engano em cima disso. Lá diz assim, olha:
fala aos Bnei Israel, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Daber al Bnei Israel ve'amarta elechem, fala para que eles, moadi Hashem, que as solenidades do Senhor as convocareis, serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Eu coloquei em vermelho para que você entenda essas solenidades como um tempo fixo, né? Um tempo estabelecido pelo Eterno, um tempo determinado pelo Eterno, de acordo com a vontade dele. 2. Essas solenidades não pertencem, não são de propriedade de ninguém, a não ser do próprio Eterno. Porque ele mesmo diz lá, estas são, no final do versículo, estas são as minhas solenidades, que vocês irão comemorar nos tempos determinados. Então vamos entender um pouquinho essa palavra moadei, ou seja, moed, né? O que significa essa palavra em hebraico? Para que a gente entenda melhor o que o Eterno está querendo nos dizer nesse versículo. A palavra moed, moedot gam, moedim, né? Ou também pode ser plural feminino, moedim, é uma tradução, né? Essa palavra significa o seguinte, esse é uma data, é um tempo fixo, ou seja, estabelecido, que você não pode mudar, que você não tem autoridade de mudar o dia, mudar a data. É um prazo, ou seja, isso tem início e tem fim. É uma época. O que é uma época? É um período dentro do tempo. É uma festa porque é uma convocação, né? Mas essa festa ela tem hora para data para iniciar, momento para terminar. E é um feriado porque todos os moedim, todas as datas festivas bíblicas são consideradas dentro da visão de Hashem como um Shabbatot, ou seja, como um dia separado, como um dia que nós tratamos ele não como os demais dias da semana, mas como um dia separado. E esse dia dessa festa, desse tempo fixo determinado por Hashem, pode cair qualquer dia da semana, pode cair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Porque o calendário é um calendário bíblico e não um calendário gregoriano. Por isso que Pessach, Shavuot, todas as outras festas bíblicas, ela não acontece no mesmo dia todos os anos, como acontece na Páscoa cristã, que sempre cai num domingo. Biblicamente isso não acontece, ou seja, nós não podemos alterar esse tempo. Se cair numa terça-feira, qualquer uma das festas bíblicas, nós iremos comemorar na terça-feira. Ah, Rabino, mas a terça-feira não é um dia que pode ir muita gente, é um dia que não vai ter tantas pessoas. Não posso fazer nada. Se tiver uma, duas pessoas, vamos fazer com uma, duas pessoas. Se tiver 200, vamos fazer com 200. Se tivermos 1000, Baruch Hashem, vamos fazer com 1000. Mas nós não podemos violar uma mitzvah de Hashem para nos adaptar, para nos agradar. É um tempo fixo. 14 de Nissan. Essa é a data. Nós não podemos mudar para 15, para 18, para 20 ou para 2. Não podemos. Então, agora que nós sabemos o que é esse tempo determinado, né? A gente vai lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14, né? Onde o Eterno nos permite entender algumas coisas. Diz lá, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais,
para tempos determinados e para dias e anos. Então eu coloquei ali o que é verde, né? Tempos determinados, né? Le moedim, e também as outras palavras, que é para sinais, le otot, para sinais, para tempos determinados, e o le amim, o shenim, e para dias e para anos. Então, esses tempos determinados foram determinados por quem? Quem os determinou? Quem os estabeleceu? Hashem, o Eterno. Nós não podemos alterá-los. Por isso que nós temos as festas bíblicas, as comemorações bíblicas que nós fazemos a partir desses dados ou dessa observação, né, dos sinais, dos tempos determinados, a partir dos luminares que o Eterno colocou na expansão dos céus. Ah, Rabino, mas isso é uma coisa tão simples, né? A gente vai comemorar de qualquer jeito. Mas comemorar fora da obediência não resolve. É desobediência. Fazer fora do que o Eterno determinou é uma desobediência. Olha o que o Eterno já nos ensinou. O que nós temos das festas? Nós temos as festas bíblicas que o Eterno nos deu. Está aí em Levítico capítulo 23. Ele começa a dizer para a gente, fala, olha, vocês têm o Shabat. É uma festa fixa, estabelecida. Vocês têm Pêssar. Vocês têm pães sem fermento. Vocês têm Bacurim, que são os primeiros frutos, que é antes de Shavuot, colado com Shavuot. Depois vocês têm Shavuot. Vocês têm Zikaron Teruah, que é o toque do shofar. Vocês têm Yom Kippur, dia do perdão. Vocês têm Sukkot, tabernáculos. E é uma festa que mostra um ciclo para nós, ou seja, em Shabat nós entendemos que o Eterno nos tirou do Egito, que o Eterno fez todas as coisas em 6 dias, que ele descansou, nos mandou também descansar e fazer um templo dentro do templo. Depois nós temos Pêssar, que o Eterno nos libertou, nos tirou da escravidão, do reino das trevas, nos levou para o reino da luz. Nós temos o sangue do Cordeiro de Pêssar, que passado nos umbrais, nos protegeu, estávamos debaixo dessa capará, dessa cobertura do sangue em pães sem fermentos, mostra essa vida sem pecado, que a partir do momento que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós passamos a ter uma vida de obediência sem pecado. Nós damos os primeiros frutos dessa vida, ou seja, o nosso comportamento, a nossa vida prática no dia a dia. Com isso nós chegamos a Shavuot, onde o Eterno entrega a Torá, onde o Eterno desce a Ruach HaKodesh, nos capacitando a viver uma vida cada vez mais de santidade, onde a Ruach HaKodesh nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos Zikaron Teruah, que essas festas em amarelo são as que ainda não aconteceram em Mashiach. As anteriores já aconteceram em Mashiach, mas Zikaron Teruah, nós ainda iremos ouvir o toque do shofar no retorno de Mashiach. Temos Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do julgamento.
Depois nós temos o próprio Mashiach, o próprio Eterno, tabernaculando conosco, vivendo conosco, em plenitude e em Shalom. Nós estamos nessa espiral de crescimento espiritual. E as festas nos remetem a esse crescimento também. Por isso nós não podemos fazer nada fora do estabelecido pelo Eterno. Porque senão nós estaremos fazendo outra coisa. Por mais que a intenção do nosso coração possa, de alguma maneira, estar certa, no sentido para nós, né? Não para Hashem, mas dar para nós algum tipo de convencimento humano e intelectual, mas para Hashem não. Na separação do reino do sul para o reino do norte, quando Roboão e Jeroboão se separaram, Jeroboão criou em Samaria uma série de fatos, uma série de ações, criou altares, criou sacerdotes, nomeou sacerdotes, estabeleceu festas naquele momento, justamente com a ideia de tentar fazer algo parecido com aquilo que o Eterno havia dito. Porém, não adianta fazer algo parecido, porque o parecido não é o original. Por mais que a intenção dele foi que o povo não se voltasse para Roboão, né? Mas que permanecesse com ele, criou sacerdotes e tudo, ele se desvia dessa maneira da vontade de Hashem. Então toda vez que nós tentamos justificar algo através da intelectualidade ou através da nossa razão e mudamos algo que o Eterno havia estabelecido, nós criamos algo ruim, nós criamos um desvio, nós criamos algo que vai nos levar para longe de Hashem e não para a sua presença, não para termos intimidade, não para santificarmos o nome de Hashem. Nós não estaremos assim santificando o nome de Hashem. Por isso que essa paraxá de hoje fala para a gente que nós não podemos nos desviar do que o Eterno disse, mesmo parecendo algo justificável. Olha o que diz em Levítico 23, verso 4. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas. Mikrai Kodesh, reuniões sagradas, que vocês proclamarão no seu tempo estipulado, devido, determinado, fixo. O Eterno é muito claro. Não comemore Shavuot em qualquer época. Uma vez eu vi um pessoal comemorando na época de Sukkot a festa de Shavuot. Meus irmãos, na desobediência Hashem não age. Ele não derrama do seu espírito na desobediência. Isso tem que estar para a gente muito claro. Daniel, capítulo 7, verso 23 ao verso 25. Daniel olhando, o Eterno permitiu que Daniel tivesse um sonho, né? E ele deu uma visão de futuro para Daniel. E lá no verso 23 do capítulo 7 ao verso 25, é dito assim, ó, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar
os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. A intenção de alterar a lei de Hashem, os mandamentos do Eterno, as mitzvot de Hashem, os ensinamentos que ele nos deu, e de mudar os tempos determinados por Hashem, isso é uma agenda daqueles que estão aliados, né, em fazer o mal. Estão aliados ao anti-Messias. Então, tenham isso claro. Isso faz parte de uma agenda. Ao longo dos séculos, nós vemos essa agenda em vários momentos sendo executada, sendo cumprida. Em todos os níveis. Existem níveis mais explícitos, né, como é a questão até mesmo alimentar, né, a questão das festas bíblicas, né, mas tem vários mandamentos do Eterno que ao longo do tempo isso vai sendo mudado. Né. O Rabino Judá colocou na paraxá passada um comentário que fala assim, tem uma passagem bíblica que fala assim, na presença de anciãos você se levante. Isso não existe mais hoje praticamente. Antigamente, quando eu era criança, né, se eu estava sentado no ônibus e tinha alguém mais velho em pé, eu tinha que levantar e dar o lugar. Hoje isso não existe mais. Mas são aspectos dos ensinamentos do Eterno que vão sendo alterados ao longo do tempo sem que muitas vezes venhamos a perceber. Venhamos a ter essa clareza de que isso faz parte de uma agenda, né, que já foi prevista, né, já foi revelada há muitos séculos atrás. Então veja que ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá o santo do Altíssimo e cuidará, ou seja, ele se empenhará, ele se dedicará em mudar os tempos e a lei. Amados, se alguém tem cuidado de fazer isso, mudar tempos e lei, essas pessoas não estão fazendo o trabalho de Hashem. Não sei se conscientemente ou inconscientemente, porém elas estão fazendo um trabalho contra Hashem. Contra Hashem. Não se iludam. Nós estamos vivendo momentos muito reveladores da palavra de Hashem. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais vemos, mais percebemos todo esse movimento, né, mesmo que de forma muito sutil, em desobedecer aquilo que o Eterno disse, em profanar o nome de Hashem. E nós devemos ser aqueles que abençoamos o nome de Hashem, que santificamos o nome de Hashem perante todos os que estão à nossa volta. No livro de Amós, capítulo 8, verso 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque ouvirão tantas outras coisas, tantas teorias de prosperidade, tantas guerras espirituais, de maldições hereditárias, tantas outras coisas, mas não a palavra de Hashem. Tanto o egocentrismo, a valorização do eu, a idolatria da criatura. Iremos ouvir tantas coisas por aí, mas não a palavra de Hashem. Que nós possamos ser esses arautos que falam a palavra de Hashem, que transmitem os ensinamentos do nosso Deus. E amados, não importa a multidão,
não importa nada disso. Os que o Eterno trouxerem a nós, os que se achegarem a nós, são esses que nós devemos, nesse primeiro momento, nos preocupar. Temos a internet, temos outras ferramentas que fazem com que essa palavra chegue a lugares que nós não podemos estar fisicamente. Com isso, nós estamos abençoando aqueles que estão ouvindo e que querem se decidir por andar com Hashem. Mas como a palavra mesmo diz, o caminho largo leva multidões. E o caminho estreito, poucos são os que vão por ele. Que nós possamos, e muitos outros, fazermos parte desses poucos que entram pelo caminho estreito, pela porta que é Mashiach. Entra para ter comunhão e abençoar e santificar o nome do Senhor. Que você tenha nesse Shabat muita paz, muita shalom. Reflita nessa palavra que falamos agora pela manhã. Estude a Parashá, estude a Haftará, para que o Eterno possa ir até você, se derramar a você, ter intimidade contigo, porque você busca essa santidade. Tenha um Shabat abençoado, em nome de Yeshua HaMashiach. Um grande abraço, nos vemos no próximo Shabat. Eu vou